Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Sem falta, Pedro Henriques a analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Fábio Veríssimo. Pedro, bem-vindo. Boa noite, estava aqui a ligar o som. Olha, vamos então para este Sem Falta. É grande, isto hoje promete. Ora, são 14 lances aqui que já tive a oportunidade de ver. Portanto, a começar, minuto 24, o Fábio Vieira é o primeiro lance de amarelo. Bem dado. Sim, eu vou fazer aqui um juízo de intenção para explicar, e depois vou ser muito rápido, sobretudo que houve muitas insistências disciplinares, para dizer o seguinte: é óbvio que quando nós isolamos os lances, e muitos deles que estão aqui são justificáveis em termos, por exemplo, do cartão amarelo. A questão que se coloca é que quando um árbitro tem a capacidade de gerir um jogo, dando um sorriso aqui, apertando mais forte ali, fazendo cara feia, etc., indo falando com os jogadores, se conseguir passar essa calma, essa tranquilidade, se calhar há muitas situações que vão ocorrendo no jogo, e não estou a falar de protestos, estou mesmo até a falar da maneira como os jogadores entram à bola e jogam a bola, que se tornarão diferentes, e essa é a capacidade que o árbitro tem em fazer a gestão. E por isso pode às vezes haver aqui uma certa contradição entre a justificação individual para um determinado lance e depois aquilo que é a maneira como se olha para o resto do jogo, e já vou depois explicar isso na nota. Portanto, Fábio Vieira vê amarelo, porque acaba por, com o braço esquerdo, abrir o braço e acertar em cheio na cara do jogador do Gil, e portanto o árbitro aqui a mostrar bem o cartão amarelo. Logo a seguir, minuto 25, amarelo também para Zé Carlos, lateral do Gil. Sim, aqui é um lance com o Namaz, corta um ataque prometedor, acaba com o pé direito por arrastar o seu adversário, cartão amarelo. Isto é sempre a andar. Minuto 27, amarelo. Exato. Para Cáceres. Sim, aqui é sobre o Eustáquio, agarrou e puxou o Cáceres agarrou e puxou o Eustáquio numa zona já frontal, perto da área, cartão amarelo bem puxado. Ainda a primeira parte, aos 39 minutos, amarelo para o Félix Correia. Sim, é uma entrada sem bola, fora de tempo, sobre o Francisco Moura, na zona da linha lateral, e o árbitro a mostrar esse respectivo cartão amarelo. Há uma queda na grande área, exatamente do Félix Correia, aos 41 minutos, mas ali, de facto, não há nada. Foi com o Galeno. Foi com o Galeno passa por ele, eu acho que nem contacto há, e se houver é muito ligeiro, não há carga, não há empurrão, não há rasteira, e portanto bem decidido aqui, não haver motivo para pontapé de penalti. Minuto 45, e mesmo para fechar então esta primeira parte, o vermelho para Bruno Pinheiro, que eu acho que tem a ver. Eu penso que pus aí, se calhar não pus, o cartão amarelo do Nico. Tem, e é muito importante. E este é muito importante, porque é o primeiro amarelo para o Nico, ao minuto 43, uma entrada também faltosa para amarelo. É sobre o Pablo, uma entrada claramente de pitons de sola, completamente negligente, e por isso cartão amarelo bem mostrado. Agora sim, vermelho então para o Bruno Pinheiro, tem a ver, creio eu, com esta questão de um protesto, claro, a pedir algo mais para uma falta contra um jogador do Gil. Exatamente. O Bruno Pinheiro, que se não estou em erro, tinha já, eu quando digo se não estou em erro, porque já tinha havido um cartão amarelo para o banco do Gil, e eu penso que terá sido para o treinador também. E portanto aqui, se já tinha visto cartão amarelo, qualquer coisa que ele fizesse a seguir, já nem sequer, normalmente para os treinadores, depois já não há segundos amarelos. Normalmente já há um comportamento chamado de irresponsável, e este é o texto da lei, não sou eu que estou a inventar, e portanto aqui coloca-se a questão de: eu vou sempre dar como boa decisão de um árbitro quando adverte ou expulso alguém que está no banco, porque ele, ou o quarto árbitro, ou o árbitro assistente é que ouve, é que vem, é que estão lá dentro a sentir aquilo que está a acontecer, mas lá está, tem a ver com toda esta primeira parte um bocadinho já difícil, de muitos amarelos, de muita quesilha dentro do campo, e que o árbitro nunca conseguiu acalmar, e foi muito reativo, isto é, mostrou bem os amarelos, mas não conseguiu nunca ser proativo, e nós chegámos ao intervalo, que é com este cartão vermelho, praticamente, com 15 faltas, já 5 amarelos, e um amarelo e um vermelho para o banco, o que diz bem da maneira como o jogo estava a decorrer, e que dava como previsão teórica e académica que a segunda parte não ia ser melhor. E na realidade não foi. Portanto, o gol do Porto, minuto 48, aqui tudo certo.
Sim, era a questão do Gonçalo Borges estar ou não estar fora de jogo. Não estava em fora de jogo porque até estava a ser colocado em jogo por um adversário do Gil Vicente, como também quem faz, digamos, o passe à assistência foi o Cáceres, ou seja, o jogador do Gil é que, sem querer, obviamente, a tentar cortar uma bola ou jogar uma bola, acabou por fazer assistência, o que validaria também a posição do Gonçalo Borges. De qualquer maneira, também não estava fora de jogo e, portanto, o gol do Futebol Clube do Porto, gol legal. O gol do Gil é de bola parada, é na sequência de um canto, ao minuto 53, e não há fora de jogo. Certo, Ruben Fernandes faz o desvio de cabeça, José Sá é quem empurra, encosta a bola para a baliza e, portanto, quando o Ruben faz o desvio de cabeça, o José Sá está em jogo e, por isso, gol legal também sem fora de jogo. Voltando aos cartões amarelos, ao minuto 55 é o João Mário que se habilitou e viu. Sobre Félix, uma falta tática, ou seja, destruiu ali uma saída perigosa já em contra-ataque e, por isso, cartão amarelo. Namazo vê amarelo também aos 60 minutos. Sim, aí por protestos, portanto, pontapeou a bola para longe, aqui percebe-se claramente, é uma falta a favor do Futebol Clube do Porto, o árbitro deu a falta, enfim, é sempre discutível se tem esperado mais 2 segundos, podia ter dado a lei da vantagem, mas para nós percebermos quanto os jogadores, independente do resultado não estar a correr bem, mas quanto os jogadores também não estão com confiança em relação à equipa de arbitragem, que este pontapé, portanto, é uma falta a favor do Futebol Porto, é uma falta até em zona perigosa, e o Namazo, que tem todo o tempo para não fazer aquilo, acaba por fazer e incorrer nesse comprometimento disponível. O árbitro não tem outra alternativa, no sentido de que aquela reação é para amarelo. A questão está, se calhar, com outra atitude, outra postura, na relação árbitro-jogadores, o Namazo já não teria feito isso. Começa a azedar a reta final com o cartão vermelho que é dado ao Nico por intervenção de VAR e é uma entrada muito dura. Sim, das duas decisões relevantes e importantes do jogo, uma disciplinar e outra técnica, o árbitro errou nas duas, vou já dizer. Ou dito de outra maneira, a equipa de arbitragem acaba por acertar porque o vídeo-árbitro está lá. O árbitro aqui até deu o segundo cartão amarelo, porque o Nico já tinha visto amarelo. E para efeitos do jogo, não era o mais grave o erro. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto ficaria sempre reduzido a 10 e, portanto, digamos de alguma maneira, o relevante era haver essa redução, porque havia uma infração que teria que colocar o Nico fora. Mas é uma entrada perto do árbitro. No meu ponto de vista, para um árbitro estar lá com os olhos postos seria fácil de ver. E realmente é uma entrada extraordinariamente dura, de pé direito sobre o pé esquerdo, para vermelho direto, sola de pitons, claramente a pôr em risco a segurança e a integridade física do seu adversário, e, portanto, aqui não havia nada a dizer, senão cartão vermelho, bem o VAR, numa das duas intervenções muito importantes que fez no jogo, e esta foi uma delas. Entretanto, minuto 87, há um amarelo para o Eustáquio e há um vermelho para o staff do Porto, que é exatamente para o adjunto, que é o Vítor Gouveia. O Vítor Gouveia acaba por ser expulso, lá está, uma vez mais o jogo está de tal maneira que sabia que isto iria acontecer miudadamente. Repara que o Eustáquio é advertido por protestos, o Vítor Gouveia, peço desculpa, há de ser por palavras injuriosas ofensivas ou grosseiras, vem na sequência daquilo que também já tinha acontecido com o treinador do Gil Vicente. Portanto, nada a dizer sob o ponto de vista destas decisões, eu não estou lá para ver se o Eustáquio protestou ou não, se as palavras que foram ditas pelo Vítor Gouveia são suficientes ou não, deduzo que sim, mas lá está, faltou proatividade e houve muita reação, isto é, estás à espera que aconteça e reages, e até reages bem, mas reages bem dentro da lei, mas não é isso que se espera de um árbitro. Num futebol profissional espera-se muito mais. Entretanto, no meio de tudo isto, há um golo que é anulado ao Porto. O Porto tinha feito o empate, o golo é anulado e é revertido num penalti a favor do Gil Vicente. Porque, repara, a jogada não parou e houve um motivo para penalti. E, portanto, aqui o VAR foi analisar o lance. E, obviamente, enquanto está a analisar o lance, entretanto, dá-se o golo de falta do Porto, que isto praticamente é... o Otávio Agarra consegue tirar esta bola ao Santi Garcia, estava aqui à procura dos nomes, e depois a jogada decorre, vai pelo meio campo fora, vai pelo corredor esquerdo e depois dá no golo do Gonçalo Borges. E, obviamente, que o VAR está a analisar o lance. E, quando está a analisar o lance... tem que, independentemente de ter havido golo a seguir ou não, teria que ir fazer essa interrupção, isto é, ou o jogo parava e ele daria a informação, ou se o jogo não parasse e estivesse numa zona neutra do meio campo, os VARs também podem intervir para dizer, olha, atenção, para o jogo, porque o árbitro tem sempre depois hipótese de começar com uma bola ao sol, caso depois não aceite a decisão ou a informação do VAR, mas aqui claramente que o VAR faz uma intervenção que é muito relevante para o jogo, e curiosamente é a segunda vez que acontece isto com o Futebol Clube do Porto, mas é a segunda vez que os VARs intervêm de forma correta, é bom que se diga, portanto não há nenhuma irregularidade, obviamente, no gol propriamente dito do Gonçalo Borges, não há fora de jogo, não há nada, é antes,
e quando digo momento antes, há uma infração e o jogo não parou, que tem que ser dada por VAR, obviamente, uma vez que o árbitro não teve essa capacidade, que é uma falta do Otávio, que acaba com o seu pé esquerdo tocar e rasteirar o pé direito do Santi Garcia. E, portanto, há um pontapé de penalti que fica por assinalar e que o VAR, na segunda grande intervenção, acaba por tomar a decisão correta e depois o árbitro naturalmente vai ao monitor e não tem outra coisa a fazer. Depois o jogo acaba e acaba com um cartão amarelo para Gonçalo Borges e um vermelho para o Samu. Pronto, não há muito a dizer, tem a ver com a reação, frustração, obviamente, dos jogadores do Futebol do Porto, que tem a ver, porque se a frustração fosse única e exclusivamente com aquilo que é o resultado do menos conseguido do Futebol do Porto, a exibição menos conseguida, mas é muito com toda a arbitragem. E é óbvio que uma arbitragem que acaba por ter confiança num árbitro, mesmo que não fique satisfeito por anular nenhum golo e tornar aquilo num pontapé de penalti, percebendo que é da regra, que é da lei, que é com vídeo-arbitragem, que é com imagens, não iria, se calhar, depois ter este tipo de contestação final. E o que eu quero dizer com isto é que não invalida os amarelos, não invalida os vermelhos, e o árbitro aí tem razão, é a questão, sobretudo, da gestão do jogo. Então que nota é que dás ao Fábio Veríssimo? Pois, eu vou pôr como título do meu Sem Falta exatamente que um jogo de futebol profissional não se gera desta maneira. E é importante passar também esta mensagem, porque se nós olharmos para o conjunto de árbitros e de VAR, as principais decisões foram corretas. Portanto, não há aqui um golo em fora de jogo, não há aqui um penalti que fica por assinalar, nada disso. Portanto, a gente diz, então, mas correu tudo bem sobre esse ponto de vista, sim, mas a gestão do jogo em si não corre bem. E ao nível do futebol profissional exige muito mais do que só ter as decisões corretas sob o ponto de vista daquilo que é o penalti ou fora de jogo. Até porque as decisões são corretas porque existe VAR. Porque senão tínhamos aqui uma situação de um vermelho direto, tínhamos aqui a situação de um jogo que era empatado, quando antes tinha havido um penalti, o que era muito grave e iria mexer até com o resultado. E, porventura, teríamos protestos no final do jogo, se calhar no sentido contrário, com o Gil Vicente, se calhar, aqui a queixar-se. É um jogo que tem 9 amarelos dados em campo, 2 vermelhos diretos em campo, portanto, Samu já no final do jogo e o Nico, tem 1 amarelo para o banco, tem 2 vermelhos diretos para o banco, tem 14 cartões no total, enfim, 28 faltas. E, por isso, a minha nota hoje, eu vou dizer que vou dar uma nota 5, que é positiva, porque as duas principais decisões, do vermelho direto e do pontapé de penalti, têm, e neste caso até com a anulação do gol ao Futebol do Porto, tem tudo a ver com vídeo-arbitragem. E, portanto, este meu 5 hoje, que é um positivo, é para valorizar a vídeo-arbitragem. Dir-me-ão, mas a vídeo-arbitragem faz parte da equipa de arbitragem, certo, mas um árbitro internacional tem que fazer mais e melhor e não ter estes erros graves que depois são colmatados pela vídeo-arbitragem. Portanto, eu vou dar nota 5 para relevar o positivo da vídeo-arbitragem, porque o negativo normalmente, como sabem, é quando eu dou 4, porque em termos de gestão do jogo não foi bem, não foi bom, não correu bem. Nota 5, dada então pelo Pedro Henriques para a equipa de arbitragem, liderada pelo Fábio Veríssimo. Pedro, então, durante a semana, cá estarás para... Cá estaremos muito futebol internacional. Exatamente, muito jogo internacional, competições europeias. Pedro, um grande abraço para ti. Um grande abraço, até amanhã, obrigado. Fica disponível também este Sem Falta através de podcast da Rádio Observador.